Boa tarde a todas e todos, sou a professora Marisa, presidenta do APUB e começamos agora mais um Minuto APUB. Eu estou aqui com a professora Marli, a nossa tesoureira, diretora financeira. Seja muito bem-vinda, Marli, nesse Minuto APUB. Eu vou tentar acompanhar a nossa transmissão aqui para ter certeza que não tem problemas. Ok. Deu certo. Pronto, deu certo. Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o Dia dos Professores. Vamos tratar sobre o fato do Congresso Nacional preferir discutir uma desnecessária reforma administrativa em lugar de uma urgente taxação das grandes fortunas, né? Vamos discutir também a nossa participação numa audiência pública lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que foi contra as privatizações, e finalmente falaremos um pouco sobre nossa próxima visita setorial, que será no Coltec, e também falaremos um pouco do nosso baile, né? Então, bem, gente, como nós sabemos, no Brasil se comemora o Dia dos Professores, do professor e da professora, no dia 15 de outubro, não é, professora Marli? Isso aí, Marisa. Na verdade, essa data ela é uma referência lá do início do século XIX, 1827 para ser mais exata, quando Dom Pedro I emitiu uma lei sobre o ensino elementar, que é o nosso ensino fundamental hoje, e que definia que todas as cidades do Brasil deveriam ter escolas de primeiras letras, o que é, obviamente, o nosso ensino fundamental básico, né? E estipulava o salário dos professores. Parece que foi por aí que começou a gente ganhar muito mal. Aliás, isso é histórico. A princípio, lá em 1948, essa data comemorativa, ela se tornou um feriado justamente em Santa Catarina. E em 63, século passado, por meio de um decreto federal, né, foi criado o Dia do Professor em todo o país no governo de João Goulart. Simbólico isso. A lei estipula que 15 de outubro como feriado escolar, mas também ela estipula que para comemorar dignamente esse Dia do Professor e das Professoras, os estabelecimentos de ensino promoverão solenidades em que se enalteça a nossa função como mestre na sociedade moderna, junto à comunidade acadêmica composta pelos nossos estudantes e suas respectivas famílias. Assim, desde o princípio, neste dia, mais do que um feriado escolar, é um dia de reforçar a nossa importância como professoras e professores para a sociedade no Brasil inteiro. Ô Marli, sim. E do ponto de vista sindical? Ave Maria, isso é muito importante. É cada vez mais importante na situação brasileira, né? De um país que retomou a democracia, mas cujo processo democrático está em construção, a nossa participação é fundamental. Afinal de contas, se temos engenheiros, médicos, dentistas e advogados, é porque eles estiveram professores no passado, professores. É isso mesmo. Eu sou a terceira geração de professoras, viu, gente? Minha avó materna e minha mãe eram professores e meu filho será a quarta geração. Já é, na verdade. No campo sindical, celebramos não apenas nossa dedicação incansável à educação e a importância das professoras e dos professores para a sociedade, como também afirmamos o nosso compromisso de lutar pelos nossos direitos e pela valorização da nossa profissão. Afinal, hoje mais do que nunca, é hora de nos unirmos em uma voz forte, solidária, a partir do nosso principal meio de articulação política, que é o nosso sindicato, em busca dos nossos direitos. Marisa, a palavra é sua. Uma dobradinha. Nós enfrentamos desafios diários no ensino, na pesquisa, na extensão, e nós sabemos que para oferecer uma educação de qualidade, nós precisamos de condições de trabalho dignas.
né? Isso aí. Então, esse Dia dos Professores, ele não é apenas uma celebração. Ele é, para nós, um chamado à ação, né? É uma necessidade que nós temos de transformar essa nossa dedicação em verdadeira mobilização. E nossas salas de aulas precisam ser transformadas em plataformas de reivindicação. E também nós temos grandes desafios porque nós precisamos voltar a conquistar. Não apenas resistir. O momento histórico é muito importante nesse sentido, sem dúvida alguma. Então, vale pontuar que a luta pelos nossos direitos não é apenas por nós, mas é uma luta pelo futuro da nossa educação. Né? E nós exigimos valorização profissional, exigimos salários justos, principalmente por todo o período que nosso poder de compra foi corroído pela inflação, sem reposição salarial condizente com estas perdas. E além disso, nós precisamos também de condições de trabalho adequadas, condições que necessariamente remetem a investimentos consistentes na educação. Investimentos que de qualquer forma foram retirados violentamente, principalmente nos governos Temer e Bolsonaro. Né? Nós temos ainda em pauta, nesse momento, a luta contra a reforma administrativa, né? E a necessidade da preservação da estabilidade do funcionalismo e da preservação dos direitos historicamente conquistados. Nós lutamos também por uma carreira mais justa, com níveis condizentes com a realidade da nossa categoria. Então, nós do APUB reafirmamos o nosso compromisso com a educação e também com a busca incansável por nossos direitos. Porque, como se diz, Marli, unidos nós somos mais fortes, né? Então, que essa festa do professor e da professora, que essa celebração seja um importante ponto para uma mobilização intensa em prol da valorização da nossa categoria, em prol da construção de um futuro educacional que seja, de qualquer forma, mais promissor. Né? Por isso, sempre chamamos a participação nas assembleias e convidamos vocês a se envolver nas discussões, estejam presentes nas mobilizações, porque é a nossa voz coletiva que é a chave para a conquista de nossos direitos e para uma construção de um ambiente educacional que seja mais justo e mais equitativo, né? Agora, continuando o nosso debate, vamos conversar um pouquinho sobre a reforma administrativa? Vamos lá. Na lista das falácias para enfrentar e justificar a PEC 32, que é da reforma administrativa, o famigerado governo do inominável Bolsonaro tentou vender a ideia de que a medida serviria para combater os privilégios de servidores públicos. Essa é a grande falácia. Na prática, contudo, essa proposta era bem diferente. E se aprovada, esse projeto causaria o sucateamento da carreira dos trabalhadores do setor público, todas elas, além de prejudicar a prestação de serviços para a população. E a gente, conseguimos derrotar a PEC 32 lá para trás, né? Com uma luta potente da categoria, junto com outras categorias de servidores públicos. Exatamente, né? E foi justamente a união que fez a força, né? Exatamente. Então, para reforçar essa coisa das falácias, a gente tem que lembrar que a ala mais à direita do Congresso, ela tem se empenhado na tramitação dessa reforma administrativa, que é a PEC 32, né? Começando pelo presidente da própria Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que já demonstrou agilizar a discussão para que a proposta seja votada ainda neste ano. E no dia 4 de setembro próximo passado,
Este foi um tema da reunião de parlamentares envolvendo representantes de uma série de frentes parlamentares, entre as quais a gente destaca a agropecuária, do empreendedorismo, do comércio e serviços, da tecnologia e atividades nucleares, do biodiesel e do livre mercado. Tem muito aí, livre mercado mesmo, tem muita, né, neoliberalismo. O mesmo, entretanto, esse mesmo comprometimento, no entanto, não tem sido percebido em relação às propostas que atingiriam, né, em tese, o pequeno grupo de pessoas no Brasil que de fato possui privilégios, né? Naquele mesmo dia, deveria ter ocorrido a votação do projeto de lei para tributar os ganhos com empresas offshore e os fundos de investimentos exclusivos, conhecidos como os fundos dos super ricos, os 2,5 mil pessoas, né, super ricas. Porém, por decisão do próprio Arthur Lira, essa sessão foi adiada, agora só deve ocorrer no próximo dia 24, está muito próximo, né? Assim, fica claro, nítido, né, a falta de interesse em discutir essas medidas por parte dos parlamentares que se opõem ao governo federal e que, infelizmente, são um grande peso lá dentro, nesse Congresso conservador que a gente tem, né? Além disso, o relator excluído, o deputado Pedro Paulo, que é do Rio de Janeiro, propôs que as alíquotas previstas na tributação sejam reduzidas de 10% para 6%, 10% para 6%, Além disso, ademais, né, a atribuição sobre os juros sobre capital próprio ficou fora do projeto. Quer dizer, é tudo para proteger justamente aqueles que são realmente os privilegiados, não nós que fazemos parte, né, de uma grande maioria de gente sem privilégio com salários muito pequenos. Então nós podemos deixar enganar, né, porque a despeito do discurso neoliberal, a PEC 32 não combate privilégios. Não. E com efeito, por afetar os serviços que o Estado presta à população, quem são os verdadeiros prejudicados? As camadas que já são historicamente mais marginalizadas do país. Por outro lado, essa taxação dos super ricos realmente atingiria os grupos privilegiados do país. Até porque, em uma eventual aprovação, a mudança na tributação afetaria por volta de apenas 2.500 pessoas no Brasil inteiro, de acordo com o governo federal. Esse número é muito conhecido. Ou seja, isso representa apenas 0,001% da população brasileira. Estes benefícios, os benefícios para o nosso país, contudo, seriam enormes. Para se ter uma noção, né, a receita gerada para financiar cerca de 30% do programa Minha Casa Minha Vida poderia estar aí nessa tributação. A conscientização e a mobilização da população, assim como a pressão sobre parlamentares e o governo, devem continuar a ser prioridades para a nossa categoria. O próprio Lula já falou, né, Marisa? Vocês têm que me cobrar, vocês têm que me cobrar. A gente vai continuar cobrando. Com mais força cobrar, sim, e mais, né, agilidade e mais força de vontade. Isso é uma necessidade. Necessidade. Né? E chegando quase ao fim do nosso Minuto a Cuba, não podemos deixar de falar do nosso governador Romeu Zema, da política privatista do nosso governador, que continua a todo vapor. A Comissão de Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor da nossa Câmara Municipal convocou uma audiência pública para discutir justamente o tema das empresas públicas mineiras e a consequência da privatização para o município de Belo Horizonte na prestação dos serviços públicos para a população. Essa audiência pública, ela foi ontem, né? Foi realizada ontem de manhã, e a reunião foi conduzida pelo vereador Bruno Pedralva, juntamente com o vereador. A audiência foi requerida pelos vereadores Bruno Miranda
Isa Lourenço, Pedro Patrus e Wagner Ferreira. Todos progressistas. Nós participamos dessa reunião, não podíamos deixar de participar, e nessa reunião eu mesma representei o sindicato. Participaram também o Jairo Nogueira, da CUT, e vários sindicatos, sindicato dos engenheiros no estado de Minas, o SENDE, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, o Sindibele, participou o Sindeletro, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energética em Minas Gerais, e o debate contou também com a presença da deputada estadual Beatriz Cerqueira, professora, grande professora, inclusive, né, da deputada federal Jo Moraes, da Camila Moraes, do Levante Popular da Juventude, e da mesma maneira também estiveram várias representações de sindicatos e associações de movimentos sociais e parlamentares. Agora, no início da nossa fala, nós prestamos solidariedade às vereadoras Isa Lourenço e Cida Falabella, a própria Beatriz Cerqueira, que estão sendo vítimas de violência política de gênero e até de ameaças de morte. Então, na minha fala, eu repudiei as agressões feitas com a intenção de calar as representações populares na Câmara e de conter a prática democrática da política. Eu afirmei que a política do medo é o medo da boa política. Isso nos diz que as vereadoras estão fazendo uma boa política que gera medo e faz com que haja quem queira calá-las, né? Mas elas são guerreiras, resistentes, e nós solidarizamos, estamos juntos na luta, junto com elas, né? Agora, prosseguindo com na audiência, né? Eu chamei a atenção que as ideias privatistas do governo Zema, baseadas numa utopia de livre mercado e de autorregulação da economia, não possuem lastro com a realidade social e com a realidade ambiental do país, principalmente para acesso a serviços básicos pela população, como, por exemplo, água, saneamento, eletricidade, né? E ainda eu afirmei que não há interesse por parte das empresas privadas em assegurar o bem-estar social, né? Nós sabemos que as empresas irão buscar seu próprio lucro. Então, por exemplo, não irão atender lugares mais afastados, onde são lugares pouco rentáveis, né? Então, nós também relatamos acerca de pesquisas que trazem informações sobre o norte global e evidencia que muitos países, muitas cidades estão remunicipalizando depois de ter privatizado, né? E isso é um sinal do fracasso das privatizações para a população em geral. E terminei nossa participação com a palavra de ordem: não a privatização da CEMIG e da Copasa, empresas públicas ficam e fora zero. Enfim, finalizando a audiência pública, o vereador Bruno Pedralva procedeu com os encaminhamentos. O que ficou definido? Ficou definido que os membros da comissão articulem uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte, o Fuad Noman, né? E a proposta é aquela de cobrar um posicionamento do prefeito, tendo em vista a maneira como uma eventual privatização da CEMIG e da Copasa poderia afetar a população do município. E também se pretende propiciar que os sindicatos, que representam as categorias dos trabalhadores dessas empresas estatais, possam dialogar diretamente com o prefeito. E também foi tirado o trabalho de mobilização necessário a ser feito junto aos vereadores e às vereadoras da capital mineira. E a ideia é também aquela de promover um abaixo-assinado na Câmara
elencando o posicionamento dos parlamentares. Inclusive, no caso, se forme maioria entre os vereadores, essa iniciativa pode servir de base para a votação de uma moção na Câmara Municipal de Belo Horizonte, formalizando o posicionamento contrário às privatizações. E nesse sentido, a mobilização também deve contar com visita aos metroviários, promovida pelos vereadores junto com deputados estaduais, porque a categoria passa agora por um processo de sucateamento, sendo registradas demissões e também aumento de tarifa. E por fim, foi chamada a atenção para que a Câmara Municipal, a partir do direcionamento dos movimentos sindicais, some forças à luta popular e parlamentar contra as privatizações. E por fim, informamos que nós daremos continuidade e prosseguimento à nossa visita às unidades. Marli, você quer falar? O próximo encontro vai ser no dia 20 de outubro, ou seja, daqui a 9 dias, né? Hoje é 11, né? Sexta-feira que vem, na outra semana, que é a véspera do nosso baile, daqui a pouco a gente fala dele, e quando o sindicato vai realizar mais uma edição do APUB, o FMG+, com você, na unidade do Contec, no campus da Pampulha. A atividade vai se iniciar lá às 14 horas, na sala 201 do prédio do Contec, com uma conversa que abordará temas de interesse nosso, de professores e de professores, entre os quais a gente fala a licença para o doutorado não ser contada para fim de aposentadoria, são das limitações graves, né? E a pedido dos próprios docentes e das nossas colegas, né, homens e mulheres da unidade, os riscos, outra questão, que são os riscos que representam as privatizações para as classes trabalhadores e camadas sociais mais carentes da sociedade. Assim como também, finalmente, o último tema sobre a relevância do referendo popular, da manifestação popular, acerca da proposta da privatização das empresas Copasa e CEMIG. Quer dizer, isso aí tem a ver com uma consequência do tema das privatizações do governo Zema. E mais, Brasil inteiro, né? Nós levaremos conosco também assessoria jurídica, assessoria do acolhimento do APUB, haverá atendimento individual e ou coletivo, dependendo da demanda, né, da unidade, e haverá atendimento para professores filiados, e na ocasião destas visitas, a gente também atende professores não filiados, né? E, afinal desse encontro, como nos outros encontros, haverá a nossa resenha de afeto. Um momento de confraternização com comes e bebes, né? Um momento de descontração, né? Então, não percam, compareçam para conversar, para relaxar, para construir novos rumos para o futuro da nossa categoria. A sua participação é muito importante. E aí, eu chamo a atenção também a todas e todos que estamos no período de retirada dos convites do baile. Que vai até dia 17. Dia 17? Hoje são até dia 17. 6 dias. E já informando que 90% e mais dos bilhetes, dos convites já esgotaram, né? Já foram retirados. Então estamos no limite. Corram para reservar. Retirar seu convite, né? Como já temos noticiado em toda forma possível e imaginável. Nós mandamos o boletim informativo impresso, está lá no nosso impresso, o período de retirada dos convites, mandamos no nosso boletim de sexta-feira, mandamos nos e-mails para cada afiliado. E também no WhatsApp, né? Então, retire seus ingressos imediatamente. A quantidade de ingressos é limitada. Não deixem de participar, porque é um importante evento festivo e de confraternização da nossa categoria. Marli, você vai? Vou!
Claro, aí eu vou, faço parte da comissão de organização do baile. Prometo vocês, aqui é segredo Conta, de conta, Estado, Marli, conta pra nós. Pode tentar me matar que eu não vou contar. Vai ser muito bom. Nem eu estou sabendo, Né, parece que há surpresa desse baile. A comissão somos 3, formadas por mim, diretora, e por 2 das mais dedicadas funcionárias. Aliás, o nosso corpo de funcionários é muito, muito, muito bom e eficiente. Vamos aproveitar, agradeço a elas, o momento para agradecer esse pessoal. Se a gente está aqui agora, se a gente está aqui agora, o esforço desse pessoal, nós temos 2 pessoas aqui. Aqui na nossa frente tem o Anderson e a Lara, e mais que estão acompanhando a gente e que deram todo o estão suporte. sempre nos ajudando, O Felipe, nos suportando. a Simone. E sem a ajuda comunicação deles, da nossa secretaria, do jurídico, da comunicação, do financeiro, a gente não teria o baile que vai ser. O ano passado foi muito bom, porque a gente retomou depois dos 2 anos de pandemia. Este ano vai ser melhor ainda, tem um monte de surpresas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tô curiosa, bem ao né? gosto de vocês e com muita alegria, Eu acho que é um dia que a gente tira mesmo para comemorar uma data tão importante e reforçar a nossa importância para a sociedade brasileira e para a retomada, para o desenvolvimento, retomando o desenvolvimento da nossa democracia como país autônomo, correto, democrático e para toda a população brasileira. É isso aí. Eu espero vocês lá com muito carinho, muito afeto. Deixo o nosso abraço afetuoso a cada um de vocês. Lembrando a todas e todos que quando nós assumimos a gestão desse sindicato lá atrás, em 2018, Sim. havia medo que a gente acabasse com o baile, né? Então, a gente, né, tinha alguns questionamentos e foi interessante entender que a nossa base quer realmente o baile. Nós também queremos o baile, também. mas a gente queria ter certeza que fosse algo que agradasse e que os professores realmente quisessem. Então nós fizemos, Marli, uma enquete. Você acha que você não estava ainda naquela, ou estava já naquela gestão? 2018. Eu era do Conselho de Representantes. E naquela gestão nós fizemos uma enquete perguntando aos professores e às professoras se realmente queriam um baile do jeito que estava sendo feito, porque o baile foi feito desse jeito também nas gestões anteriores. É um baile muito chique, tem jantar, tem banda. Este ano acontece no Labareda, o ano passado foi no Jaraguá. Bem, e a nossa grande surpresa foi que os nossos filiados responderam em massa, nos informando que realmente queriam um baile daquele jeito. Exatamente. E nós vamos dar para os nossos filiados, nós vamos manter o baile que querem e que merecem. Mas melhor ainda. Então, gente, aguardamos todos e todas. Retire seus convites, falta pouco. E nós encontramos no próximo Minuto Apu. Abraço, gente. Até dia 21. E até dia 20 no Coltec. Cafezinho.